Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor André Marcolino e hoje nós vamos ver uma aula sobre superfícies espelhadas. Eu separei aqui alguns materiais para que a gente possa falar a respeito e escolhi também uma marca da qual eu acho muito interessante, mas é uma marca de referência, é uma marca que serve como referência. Eu vou usar essa marca para falar dos materiais, mas poderia ser qualquer outra marca, tá legal? Então vamos lá. Bom, o que nós vamos fazer nessa aula hoje? A primeira coisa, eu já tenho separado aqui alguns materiais, a aula é de ilustração 1, e nós vamos começar bem do início da ilustração 1, que é primeiro, sempre antes de começar as aulas, os exercícios, isso tanto para a ilustração 1 quanto para qualquer outro tipo de desenho. Eu sempre recomendo nas minhas aulas que fazer esboços rápidos de aquecimento é muito importante, até mesmo antes de fazer ali a ilustração. Neste caso, a ilustração ela é uma técnica mais aprimorada. E para se fazer uma boa ilustração é preciso preparar o ambiente, reservar e planejar o que vai ser feito. Então, portanto, eu já tenho alguns materiais aqui, tenho alguns lápis, eu tenho 4 marcadores, tons de cinza, uma caneta Bic, preta escrita fina, um marcador vermelho e também um lápis de cor vermelho. Uma borracha, que raramente se usa, mas é bom sempre ter a mão aqui para caso você precise usar, tá legal? Uma caneta aqui, uma Bic também, mas é uma caneta de ponta um pouco mais grossa. Enfim, tem alguns recursos aqui, um marcador preto, ok? E eu vou apresentar para vocês como a gente vai usar esses materiais. Então, o que eu tenho aqui agora? O que eu vou fazer? Eu vou apresentar para vocês os materiais, né? Eu escolhi a Nespresso. E aqui eu sou super fã da Nespresso pela qualidade do trabalho que ela desenvolve, reconhecidamente. E eu peguei a Aerotino, né? Um dos produtos, um dos acessórios da Nespresso. Então, a Aerotino, ela tem uma superfície cromada, de cromo, né? E olhando a Aerotino aqui, a gente pode perceber, nesta versão cromada, nós temos aqui o cromo, né? O material aqui, o aço inox, ele está cromado. Nós temos uma tampa aqui feita de policarbonato, né? Um plástico, um policarbonato. Tem uma borracha, uma pequena borracha flexível. E toda essa superfície, todo esse produto, ele se apresenta com diferentes aspectos. O que eu preciso observar antes de fazer uma ilustração? Bom, a primeira coisa é, já falei os materiais, preparar o ambiente. Depois você precisa de uma referência, né? Que pode ser um objeto, pode ser também uma imagem, uma figura, uma fotografia. Ok? Aqui eu vou usar um objeto, mas para quem vai fazer aula comigo, vai receber um PowerPoint com todas essas imagens de referência que eu vou citar aqui, tá bom? Mas eu trouxe aqui a Aerotino, a Nespresso, para que a gente utilize. Eu tenho também um acessório, um amiguinho aqui da Nespresso, que é um dos itens assim bem interessantes que a Nespresso tem, que são os copos, né? Aqui é um pequeno copinho, uma xícara, e ele também é um produto que é estampado, ele tem um acabamento aqui anodizado por fora, que é um processo, né, químico, que dá esse aspecto para o produto. Olha só que interessante, tá vendo? Que dá esse aspecto acetinado. Tudo isso nos interessa, que o primeiro passo antes de começar a desenhar e a ilustrar, o mais importante e isso eu sempre deixo muito claro nas aulas, é o processo de percepção, de observação e percepção. Se você faz um bom processo de análise do produto que você vai ilustrar, investiga os detalhes, os aspectos do produto,
a probabilidade de você fazer um trabalho assertivo é muito grande. Então vamos lá. Aqui eu tenho a superfície acetinada, tá legal? E eu tenho aqui dentro uma superfície polida, né? Espécie de um alto brilho aqui dentro. E aí você consegue ver a grande incidência de highlights que acontece aqui. Os highlights são esses pontos de absorção, que absorve a luz com maior intensidade, por várias razões, ela absorve a luz, e alguns outros pontos aqui escuros, né? Esse fenômeno acontece porque o objeto ele está exposto numa luz, eu tenho uma luz sendo projetada aqui, e ele provoca esse efeito de luz e sombra, e no caso, como é um cromado, isso fica muito evidente no highlight. E no acetinado também fica evidente, olha só o que acontece, tá vendo? Então, normalmente, a gente vai usar o marcador, ou a caneta, ou o lápis de cor, por exemplo, observando o sentido, né, em que corre o material ou que corre a luz, como a luz se espalha na superfície, tá bom? Então, provavelmente aqui nós vamos fazer isso, ó, esse movimento. Nós vamos descer aqui e fazer isso, tá? Fazendo aqui os degradês que precisam ser feitos, tá legal? Independente, olha só, se eu girar o copo, a luz vai percorrer o caminho dela, revelando o desenho da superfície, tá legal? Então isso é importante. Então vamos fazer um aquecimento aqui, nós vamos trabalhar com esses dois objetos, eu vou fazer um pré-aquecimento aqui, desenhando alguns esboços e depois a gente vai fazer uma segunda etapa com a ilustração, tá bom? A gente vai usar o marcador, a gente pode usar a régua, lembrando que existem algumas técnicas e entre elas existem os esquetes rápidos, os estudos rápidos de ilustração, que você pode fazer à mão livre, e aí vai depender muito do seu nível de conhecimento para poder fazer essa representação, né? Essa ilustração. Pode ser uma ilustração de criação, uma ilustração onde você está criando o objeto, né? Onde você está ali buscando representar o objeto, e nesta representação nós vamos entender como se faz um sketch rápido, menos elaborado, e um sketch, uma ilustração mais elaborada, tá bom? Ambos são importantes, cada um tem a sua natureza e a sua função dentro do processo criativo de gerar ideias, e vamos explorar um pouquinho aqui, tá legal? Vamos lá. Então vou começar aqui a fazer um pouquinho dos sketches. Vamos lá. Primeiro, eu vou fazer o aquecimento, que é muito importante, certo? Vamos trabalhar o aquecimento. Então vamos lá. Algumas pessoas não gostam de virar folha. De fato, quando eu aprendi a desenhar, né, a folha ficava assim e tal, e isso é muito importante também. Mas, com o passar do tempo, eu acabei me dando o direito de desenhar com um pouco mais de liberdade, procurando a melhor posição, virando a folha às vezes, procurando uma posição na cadeira, para que o braço, né, possa fazer o seu trabalho de desenhar, né? Já que a gente não desenha só assim, né? A gente não movimenta só os dedos, na verdade o braço trabalha, tá bom? Então vamos lá, vou fazer um aquecimento aqui, vamos fazer primeiro o aquecimento do copinho, tá bom? Então eu vou começar aquecendo fazendo um trabalho mais ou menos assim. Então, de praxe, você pega uma linha construtiva aqui, veja que eu estou usando a caneta Bic, tá bom? Faço uma linha, um eixo, faço aqui uma linha de marcação, uma segunda linha aqui. Então, sempre que eu faço isso, tem um processo de observação importante, mesmo na aula de ilustração, o desenho é muito importante, porque se a gente está criando alguma coisa do zero ou redesenhando alguma coisa, né, você vai estar livre. Então, o desenho faz parte, sempre fará parte, né? Então, vamos lá. Então, eu fiz a marcação aqui, 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 e aqui perceba que tem uma certa inclinação. Então, vou trabalhar com essas inclinações, tá legal? Aqui, pronto,
vamos lá. Aqui você pode começar de forma simples e geométrica, aqui, e fazendo isso, tá bom? Fazendo ele nessa posição e vamos lá. Eu vou soltar o braço aqui, que essas são as partes mais legais que tem para se trabalhar, tá legal? Então vamos lá. Muito bem. Aqui. Aqui, ó. Pronto, vamos lá. Aí. Muito bem. E com isso a gente vai fazendo o nosso esboço aqui, tá? É isso. E aí, você pode ir brincando com esse desenho. Pode ir fazendo vários outros esboços aqui, né? Lembrando que o copo, nesse caso aqui, ele não é transparente, ele não é um translúcido, ele é um objeto sólido, né? Ele tem uma parede sólida e não tem transparência, não é translúcido, não é um plástico, né? Não é um vidro. Por exemplo, se a gente pegar um vidro aqui, a gente tem esse exemplo que eu tenho vidro aqui, tá? Eu tenho vidro e tenho cromo aqui. Na verdade, este é um espelho, é espelhado, né? Um vidro que por trás tem um processo aqui de serigrafia. Então, ele se torna espelhado. Mas isso aqui é sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre isso que nós vamos investigar como fazer ilustração nesse tipo de superfície, tá legal? Como representar esse tipo de superfície aqui no papel, tá? De forma bidimensional. Legal? Vamos lá. Bacana. Então, eu peguei aqui, vou fazendo aqui o meu esboço. A ideia é fazer o aquecimento, tá legal? E aí posso ir fazendo vários, né? Quanto mais se faz, olha só isso. Aqui eu estou usando caneta Bic, porque realmente é um instrumento maravilhoso, principalmente a escrita aqui tem a ponta fina. E aí eu vou degustando aqui, né? Fazendo a degustação aqui do desenho, para quem gosta de desenhar, essa é uma parte muito legal e muito divertida do desenho. Enquanto se faz isso, pode surgir ideias, por exemplo, de você falar, eu quero que o copo possa ter um detalhe aqui, por exemplo, tipo assim, como se tivesse uma borracha aqui, ó. Olha só, isso é legal. Isso pode ser tipo um efeito aqui, olha só, um efeito, e eu posso vir aqui e fazer isso. Eu posso vir aqui e trabalhar um pouco nesse sentido, olha só. Aqui nesse sentido, lembrando que é um esboço rápido, nós estamos fazendo aquecimento, né? Ó. Vamos lá. Então fiz isso, e aí começo a trabalhar as linhas, né? As linhas de construção aqui. Vamos lá. Aqui também eu posso fazer isso aqui, para dar algum detalhamento. Sempre trabalhando bastante os contrastes, né? Esses contrastes, eles são os efeitos aí sempre ocasionados em função de luz e sombra, tá bom? Sempre esses degradês, eles acontecem em função de um fenômeno, evidentemente, de luz e sombra. E aí vai se fazendo aqui os desenhos aqui. Vamos lá. Então vamos fazer o aquecimento. Essa é uma forma muito simples, eu escolhi uma forma simples, proposital, porque a gente vai nivelar o nível, né, dos estudantes da classe. Então tem pessoas muitas vezes que estão avançadas, que estão em outro nível, alguns que são nível intermediário, mas de qualquer forma esse tipo de estudo ele é importante não só para quem está no nível intermediário, mas ele é sempre importante para mesmo quem está no nível avançado fazer esse tipo de estudo, de aquecimento, tá? Sempre.
E aí é isso. Você vai aquecendo o braço, vai sentindo a pressão aí do lápis no papel, no caso aqui a caneta, vai brincando e se divertindo, desenhando aqui algumas coisas. E aí você pode, evidentemente, é óbvio, né? Você pode pegar e mudar completamente a história, você pode criar uma outra versão aqui. Aliás, isso é super importante, né? Você pode fazer uma versão diferente. Por exemplo, aqui, dá para criar uma versão diferente. Ó. Se não tem muito a cara do Nespresso, com certeza não. Mas você tem aí, vai fazendo esse trabalho. Aqui, vou colocar um pouco de informação aqui de luz e sombra, né? Para a gente poder dar esse efeito aqui. Olha só. E vai trabalhando aí as 1000 opções que provavelmente você pode desenvolver. Veja, eu ignoro os desenhos que estão embaixo, porque na verdade eu estou aqui fazendo um trabalho de aquecimento, então eu estou mais interessado aqui em ver algumas formas, sem muito compromisso nesse momento, né? Apenas fazendo esse trabalho aqui, isso, formas mais expressivas, né? Trabalhar formas assim também. Dá para brincar colocando uma tampinha. Então, vai se fazendo aqui um caminho de opções. O importante é isso. É ir trabalhando a folha, né? Você vai trabalhando aí os desenhos e vai surgindo as opções. E por aí você continua o trabalho fazendo esses estudos, tá legal? Vamos fazer erotino então? Vamos lá, vamos trabalhar erotino. Então vamos fazer um sketch aqui de erotino. Olha só, eu desenho uma linha, eu trago um eixo central, depois trago um outro eixo, sempre fazendo um eixo de estruturação, né, vertical. Em referência a este vertical, eu coloco um à direita, né, que é esse paralelo, e esse outro à esquerda, para me ajudar a construir aqui o esboço. E aí eu tenho que observar a erotino para ver como que ela tem essa haste, tem esse detalhe dos dois aqui parafusos, né? Tem essa parte plástica da pega que tem a ergonomia, tem esses detalhezinhos do dedo, olha só que interessante. Eu tenho todo esse desenho que tem na lateral, que tem uma distância entre um e o outro, né? E a gente tem esse biquinho também, que é por onde ali o leite, né? Ele sai, uma vez que o recipiente esteja sendo usado, e por aí vai. Então a ideia é reproduzir o mais próximo possível esse produto. Então vamos lá, ele tem uma... E aí é muito importante a observação, percebendo que ele tem um corpo aqui, ó, reto, essa parte menor. Então já reservei essa parte menor aqui. Fiz as minhas linhas de marcação. Fiz a outra aqui. Já puxei aqui, ali, olha só, que eu estou trabalhando de forma geométrica primeiro, tá? Vamos lembrar. Depois eu vou fazendo os detalhamentos, tá? Aqui já fiz um detalhamento, tá legal? Aqui embaixo já vou puxar uma outra linha, olha, veja. Aqui eu já puxei um degrauzinho aqui. Pronto, que é a base, que tem essa base aqui, tá legal? E ele vai ganhando forma. O desenho, aqui é um esboço ainda, né? Então eu vou marcar aqui mais ou menos um lugar de marcação, que é o lugar onde vai começar aqui, ó. Então veja, eu dividi o objeto, fiz as linhas de construção, as linhas verticais, estruturais, as linhas horizontais, né? Tudo isso sempre com o olho no objeto,
sempre revisitando o objeto para conferir se as distâncias entre um e outro tá certo, entre esta dimensão e esta está certa. Se essa distância, enfim, todos os detalhes, tá legal? Então vamos lá. Vou avançar aqui no desenho, eu vou fazer um pequeno detalhe aqui, porque ele tem esse pequeno detalhe, e a gente vai puxando aqui a folha. Vamos fazer isso aqui, pronto. Crio aqui esse detalhe, muito bem. E vou fazer o que agora? Aquela tampinha dele, ela avança um pouco. Aqui eu vou fazer a tampinha, ó. Já trago o traço mais forte aqui, tá vendo? Ó, aqui eu já tô trabalhando melhor o traço, ó. Tá vendo? Já dei uma detalhada aqui também, já posso detalhar melhor, né? E ele vai surgindo aos poucos. Tá legal? Olha só, aqui também é importante, já vou detalhar aqui. Aqui também tem uma detalhação. Aqui também e aqui também. Ok, pronto, vai ganhando forma. Legal? E aqui? Aqui é o seguinte, percebam que as linhas, se você vai desenhar à mão livre, você tem que ter aquele trabalho que todo designer faz exaustivo de trabalhar o traço. O traço precisa ser refinado diariamente. Você precisa cuidar da sua técnica. E como você faz isso? Traçando, desenhando, tá? Buscando o máximo de informação possível para lapidar o seu traço. Então vamos lá. E claro que existe técnica para isso, é claro que existe a forma certa de se fazer, né? Existem muitas formas, sem dúvida, algumas dão umas voltas, algumas metodologias, às vezes, constroem um método, uma forma, um caminho muito longo, mas a ideia aqui não é essa, nossa ideia é trabalhar, olha só que eu vou fazer, trabalhar isso de forma mais objetiva possível, né? Olha só como eu estou fazendo essa linha de divisão, é uma linha de divisão aqui, ó, que corresponde, o que é isso, professor? É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá legal? Então é por aqui. Eu estou traçando e tentando manter a mesma distância entre uma e a outra. Tá legal? Ó, vamos lá. Vamos lá. Nessa hora, aquele exercício da apostila faz toda a diferença do mundo, né? Que é um exercício para você trabalhar essa questão aí tão importante que é a perícia, né? Você ter um bom domínio, do... Olha só como eu vou fazendo isso aqui, galera. Eu vou fazer mais ou menos assim. Olha lá. Opa, beleza? Aqui foi. Vamos lá. Aqui também é o sketch, né? Então vamos lá. Vou deixar solto. Pronto. Deixa eu correr. Bom, tenta seguir aqui também, é isso aí. Então a gente tem aqui uma ideia do que seria isso. Vou fazer os parafusos aqui, o outro parafuso aqui, mais ou menos aqui, tá legal? Vamos lá, aqui também, E vamos fazer aqui o cabo, tá legal? Cabo. Então, faço aqui um desenho, estico a linha de forma geométrica, faço primeiro vou fazer reto aqui, ó, mas só para mostrar que isso é um recurso. Para quem não tem tanta segurança ainda, você pode fazer isso aqui, não tem problema, né? Claro, para quem já está com a técnica, então não precisa, você já faz a curva aqui, já vê que tem uma leve inclinação ali do cabo, da ergonomia, né, ó, e já olha também a espessura do cabo. Você vê que tem uma inclinação aqui, tem um raio maior, né? O raio é um pouco maior até, ó. O raio é um pouco maior. E você tem uma inclinação, tá vendo? Não é reto isso aqui assim. Ele não é paralelo esse traço. Você pode construir ele assim, mas depois você inclina, tá bom? Vamos lá. Então, aqui, importante também, muito, olhar essas espessuras, ó. Que ela é crescente, tá vendo? Então, legal? Tudo isso é detalhe importante para quem tá trabalhando com a ilustração também. Claro que a gente está fazendo desenho ainda, né? Então vamos lá, fazer aqui. Vamos lá. Legal. Aqui ele tem um local aqui bem bacana. Quem
olha só que bacana, quando foi projetado, ele tem um lugar bem legal, que é um lugar para apoiar o dedo. Isso é genial, esse é um produto genial, onde se desenhou bem, onde se trabalhou a ergonomia do produto, todas as formas ali foram bem pensadas, tá legal? Então tá aqui, fiz meio que de forma mais rápida, porque a gente tem alguma coisa para ver aqui ainda, ó, tá vendo? Aqui tem um rebaixo, é importante colocar esse rebaixo, ele faz parte da história do produto, a gente precisa colocar, tá legal? Aqui ele faz isso, bom, é isto. Eu acho que por aqui a gente tem um esboço, né? Um sketch mais rápido, mas é um esboço. Então a gente tem aqui o nosso sketch um pouquinho mais elaborado, tá legal? Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Vamos lá. O que eu vou fazer agora, né? Bom, eu posso fazer aqui várias, sabe? Fazer isso mais rápido também, a gente pode fazer, isso é legal. Porque quando a gente faz mais rápido, por exemplo, ó, posso fazer isso mais rápido, posso redesenhar o produto até, posso brincar com ele um pouco mais, por exemplo, redesenhando algumas coisas. E aqui, como é que eu faço aqui? Olha só, só vou fazer linhas de marcação e vou fazer isso aqui. Olha aí. Legal? Então, um sketch bem basicão do basicão mesmo, tá? Porque a ideia é a gente explorar esse negócio aqui, vou fazer isso aqui assim, isso aqui, pronto. Aqui eu posso fazer isso. E vou brincando com coisinhas assim, tá? Fazendo isso aí. Posso imaginar que tem alguma coisa aqui, que estaria aqui dentro, que serviria para mexer o leite, para quem gosta, né, de fazer trabalhar o erotino. Vamos imaginar que ele estaria aqui dentro, mas como é sólido eu não consigo ver isso, então é só um esboço para mostrar que tem alguma coisa ali. E vamos lá, vamos brincar mais um pouco aqui. Olha só. Posso fazer também uma outra forma. Vamos colocar aqui ficou um pouco pequena a folha, mas tudo bem. Vamos fazer uma intervenção aqui um pouco diferente para funcionar bem. E por aí vai. E aí a gente pode, enfim, né? Não tem limite isso. Mas vamos lá. Então vou fazer rapidinho aqui, só pra gente ver. E aí eu recomendo sempre, vamos trabalhar primeiro com a parte escura, tá legal? Com a parte do desenho que é a parte escura. Vamos lá. Então é assim, vou pegar aqui primeiro, que aqui nós temos aqui, vou pegar essa caneta e fazer esse trabalho aqui. Lembrando que esse é um sketch mais rápido de ilustração, tá bom? E que depois a gente vai fazer um sketch aí sim, né? Na verdade uma ilustração mais elaborada. Tá legal? Fiz aqui. E para ir melhor, para ir mais rápido, vamos pegar este marcador aqui, porque aí a gente vai direto. A gente joga o jogo do jeito que tem que ser jogado, ó. Tá vendo? Bacana, bacana, tá aqui. É isso, o cabinho tá aí, vou refinar aqui. Aqui também, então tá aí. Uma primeira parte do cabo, tá legal? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as áreas do objeto. Tem áreas que bate extremamente, uma luz extrema, em função da superfície polida do cromo, que absorve essa luz de uma forma intensa em alguns lugares, e outros lugares
ela tem uma mancha mais escura aqui, tá legal? Vamos lá, vamos fazer então essa representação. Então a gente pode, por exemplo, pegar aqui alguma coisa por aqui, olha só, fazer aqui, isso, muito bem, e depois aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma linha agora, descer ela aqui, muito bem, olha lá, eu vou pegar algumas partes aqui, aqui, e aqui essas partes, quando você observar a referência, para você que vai fazer a aula com o apoio do PowerPoint, você vai ter aí a chance de fazer isso de uma outra forma, que é a chance de fazer isso olhando a referência. Para quem vai ver o vídeo só e não tem a referência, aí pode buscar na internet a referência da Aerotino para ver como é que é a Aerotino lá, tá legal? Então é isso, vamos lá, aqui assim, muito bem, aqui tá bom, legal? É isso, vamos fazer aqui uma outra parte aqui, isso, bacana, vamos lá, aqui eu vou fechando, sim, vou correr com isso assim, em alguns lugares, tá bom? Por quê? Por quê, professor? Porque aqui é aquele lugar onde a luz não alcança, ou alcança pouco, porque tem uma refração, pode ter uma refração, ou a luz bate pouco, tá legal? Então a gente tem aí, aqui, vamos lá, pegar aqui, 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 fazer isso, tá legal, um pouco disso, vamos lá. Muito bem, deixa eu arrumar aqui a folha, eu coloco outras folhas por baixo, primeiro porque esse marcador aqui, ele suja, pode sujar a mesa, ainda que eu tenha essa base, mas eu gosto sempre de usar umas folhas de apoio para fazer isso, tá legal? Vamos lá, galera. Então aqui eu tenho agora, vou pegar um marcador cinza, tá legal? Vou pegar um marcador num tom cinza. Esse cinza vai variar, você pode ter um outro tom, mas o ideal é fazer um tom cinza, né? Se você tiver aí, olha só como eu estou puxando aqui, tá vendo? Eu começo, seguro de leve, porque solta muita tinta, então arrasto ele até embaixo e vou deixando mais leve. Vou fazer uma espécie de um degradê. Espera um pouco, porque essa tinta, normalmente ela evapora, dependendo da qualidade do papel, da gramatura do papel, depende de vários aspectos aqui. Também, às vezes depende também por exemplo, depende de do próprio marcador, tá bom? Então é isso, vamos lá. Então vou fazer aqui a outra, estou apoiando o papel aqui, deixa eu deixar essa caneta aqui e vou apoiar o papel aqui, tá legal? Aqui também, vamos lá, isso aí, olha só o que acontece, você reforça algumas áreas, espera um pouco, vai reforçando, ó, para dar aquele efeito, tá vendo? Que ele tá aqui. Vou jogar aqui, muito bem. Tá legal. Aí, muito bem. Espera um pouquinho às vezes para ver como é que vai se comportar a tinta, tá legal? Então aqui já vou fazer isso direto. Pronto. Bom, o que nós vamos fazer agora? Uma vez que você fez isso, você precisa esperar um pouquinho, às vezes a tinta ela tende a migrar, dependendo, né? Como eu fiz de caneta, isso pode acontecer, né? Mas eu tenho um outro desenho aqui, que esse, como foi o sketch, a gente fez o aquecimento, a gente fez este estudo aqui, na verdade, né? Fiz esse estudo. E eu vou terminar ele. Mas eu deixei um pronto aqui para quem quiser e tiver dificuldade de desenhar, eu deixei um pré-fabricado e você pode fazer até a régua. Se você tiver régua aí, você usa a régua, se você preferir. Eu prefiro fazer a mão livre, mas
você pode usar a régua. Se você tiver uma régua aí, você usa a sua régua para te apoiar na hora de construir e traçar os eixos, tá bom? Para ficar certinho. Essa é mais uma forma. A outra forma seria você fazer um overlay. Você pode imprimir essa imagem que eu vou te passar pelo PowerPoint. Você pode colocar ela por baixo e fazer ali um overlay, né? Copiando a imagem, né? Usando ela de referência e copiando. Isso para quem realmente ainda não está com o desenho seguro. E aí nós vamos trabalhar só a ilustração, tá bom? Então existem várias formas. Deixa eu acabar aqui esse trabalho para a gente avançar para o final. Então olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu ainda estou trabalhando um pouco a questão aqui de um degradê, por exemplo. Eu posso usar um degradê, isso acontece muito no cromado, pode ser a bique preta, você pode usar depois. É um meio, você pode usar também. Se você preferir, você pode usar um lápis preto para fazer isso também, tá? O que é importante aqui, estou fazendo rápido, mas a gente tem que entender que talvez precise esperar um pouquinho o marcador secar, tá legal? Olha só o que vai acontecer, como vai ficar legal aqui, ó. Olha só, o degradê ele vai dar um efeito fantástico, ele ajuda muito, ó. Você mistura aqui os tons, o preto intenso, você faz um degradê do lado, passando um pouco em cima do azul, que vai dar este efeito aqui que você consegue ver, que começa a sugerir um efeito de uma superfície cromo, tá bom? Bom, aí, sabe, professor, mas aqueles desenhos que tem, que parece que é o cromado, que tem, que aparece o céu e que aparece a terra, onde em cima está mais azulado, embaixo tem um marrom e tal, aquilo ali é como se nós estivéssemos desenhando, ilustrando, e o objeto estivesse ao ar livre. Então ele captura, né, tudo que está em volta e existe uma refração aqui, uma projeção na superfície. Então toda essa influência de cor ela é representada em muitos casos desta forma. Então tem um azul e tem um marrom. Normalmente se usa essas duas cores aqui para fazer isso, né? Nesse caso nós não vamos fazer porque eu estou num ambiente aqui protegido, não estou ao ar livre, tá legal? Mas dá para fazer também e fica legal. Vamos lá, deixa eu acabar aqui. Aqui dá para fazer também legal isso, ó. Se você faz aqui nesse sentido, vai dar um efeito bem bacana, vai dar uma volumetria, vai valorizar bastante. Lembrando, mais uma vez, eu estou fazendo muito rápido isso, por isso é um esboço de ilustração. Eu não tenho a pretensão nenhuma, tá bom? Que este aqui seja visto como uma ilustração final, porque não é a ideia é num jogo rápido de estudo, você desenvolver ali um estudo de cor, de acabamento, que normalmente os designers fazem quando estão investigando caminhos da criação. O recurso da ilustração é muito útil, porque aí você pensa que aquele material, pensa o produto e pensa, bom, deixa eu ver como ficaria isso cromado. Então existe ali as especulações do trabalho a fim de entender qual seria o aspecto que o produto teria se ele fosse cromado. Então essa é a ideia desse esboço mais rápido, tá bom? Então assim, para quem está assistindo esse vídeo, fique tranquilo, porque não é essa uma ilustração final, né? Uma ilustração bem acabada, com todos os detalhes e cuidados. Isso é um sketch mais rápido, que tem a intenção de representar um cromo. Detalhe importante, gente, muito importante. Você veja que o marcador aqui é cinza, né? Dessa marca aqui, ele deveria ser cinza. Então ele é um cinza frio, ele se apresenta aqui como um tom azulado. Não tem problema se o seu marcador é um warm gray, que é um marcador quente, que puxa para um outro tom, tá legal? Mas aqui eu tô com esse marcador e ele me deu essa tonalidade, praticamente um azul, não é verdade? Mas tudo bem, dá para entender, dá para ver outra coisa importantíssima que a gente precisa sempre ficar atento aqui enquanto faz o uso da ilustração, né, com os materiais. Isso é bem importante. Nós vamos usar aqui, eu vou usar aqui uma caneta aqui, ó, para fazer a marcação. Deixa eu fazer aqui a marcaçãozinha. Isso aqui. Vamos lá, canetinha.
Olha ela falhando aí, gente. Ó, mas já deu para fazer aqui. Vou pegar outra, porque eu tenho sempre uma reserva aqui na mão. Ó, aqui, tá vendo? Peguei um lápis aqui. Ele vai fazer o efeito que tem aqui, ó. Tá vendo aqui o detalhe, ó? Ele tem isso aqui, ó. Então eu vou criar esses... Aqui também acontece a luz e sombra, tá vendo? Vou criar agora esse efeito, tá bom? De forma mais sutil, eu posso também criar levemente esse efeito aqui, para revelar esse rebaixo que o cabo tem, ó. Tem um rebaixo, tá legal? E olha aí. E começa a surgir, então, a ideia do cabinho um pouco mais... Veja que eu usei o preto, o marcador preto, e agora eu estou usando um lápis branco bem macio aqui, só para me ajudar a revelar, né, essa forma que estava escondida aqui. Então é isso, ó, deu para ter uma ideia daí do que está acontecendo aqui, na verdade? Vamos lá. Eu posso também, aqui em cima, ó, criar um pouco de efeito. E por aí vai. Aqui também eu posso criar um pouco de efeito. Tem várias formas de se fazer isso. Eu posso trazer o branco aqui, ó, criando aqui um highlight, ó, propondo aqui uma interferência da luz, ó, de forma mais intensa. Posso trazer ele nesses pequenos pontos de luz aqui também, ó. Temos pequenos spots, vamos chamar de spots, esses pequenos pontos que foram criados agora. Tá legal? Posso colocar na borda aqui, ó, para valorizar. E aí a gente tem aqui uma espécie de estudo rápido de ilustração, tá legal? Lembrando que, vamos lá, deixa eu fazer o seguinte aqui, colocar um pouco mais de detalhe aqui, para me ajudar a... Isso, pronto. E aí você pode ir aos poucos, né, parando, observando o desenho e vai melhorando. Mas esse aqui é um estudo rápido, a ideia é de fazer algo realmente muito rápido, né? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma... isso. Eu gosto de exagerar nos traços um pouco, mas isso é estilo, né? Vai de cada um vai achar o seu jeito de fazer a ilustração. Isso faz parte do meu estilo de desenho, de desenhar e de ilustrar. Ó, agora eu vou fazer o acabamento aqui, vou dedicar um pouco mais de tempo para reforçar algumas linhas de expressão, detalhar, e é isso. Então aqui a gente tem um sketch rápido, bem rápido mesmo, né? Então tá aqui o sketch da Aerotino na aula de ilustração 1, sketch de ilustração. Vamos lá. Eu fiz outros aqui também, galera, ó. Fiz um pequenininho, tá vendo? Fiz um aqui, ó, um sketch rápido deste objeto aqui, que uma parte é espelhada da superfície, a outra parte dela é um vidro, né, transparente. E os estudos rápidos, tá vendo? Da volumetria. Fiz também uma brincadeira com um copinho aqui, ó, tá vendo? Com vermelho. E é isso, vamos lá. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui também que dá pra fazer legal. Olha só que bacana que eu vou fazer agora, gente. Olha só, vamos imaginar que a Aerotino tem uma versão da Aerotino que é preta, tá? A versão da Aerotino que é preta. Vamos fazer o seguinte, tá vendo esse desenho aqui, ó? Tá vendo esse sketch aqui, ó? Esse aqui? Olha o que eu vou fazer. Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer como se fosse toda preta. Fecha ela. Isso, marcador, legal. Olha aqui, a brincadeira. Quer ver o que vai acontecer? Olha só, parece uma mancha, né? Parece aqui algo muito estranho, na verdade. Mas daqui é que sai o desenho, a ilustração, né? Vamos fazer aqui, olha isso. Olha como ele se transforma uma vez que eu entendo onde colocar a luz e sombra, né? Como que eu vou trabalhar com luz e sombra. Se eu faço isso, olha só. Opa, essa daqui já era. Bum.
Já foi. Então vou com essa aqui, ó. Com você mesmo. Olha só. Vou pegar aqui, ó. Olha só que interessante. Eu vou criar o efeito. Tem uma versão da Aerotino que ela é uma versão quase fosca, semi-brilho, muito bonita. E aí, olha só o efeito, tá vendo? Veja, e aqui dá para continuar a história. Aqui a gente, aqui sim, aqui a gente pode fazer o processo inverso, né? Ó, eu posso ir trabalhando alguns lugares aqui, ó. Ó, tá vendo? Que vai dando esse efeito. Olha aqui, vou trazer aqui para fazer os efeitos, ó. Ó. Tá vendo? Ele vai ganhando forma. Viu que a forma vai... Nós vamos tendo uma questão da forma sendo revelada em pequenos detalhes, ó. Olha só isso. Por isso que é tão importante lá no primeiro semestre de aula, no segundo semestre de aula, né, as aulas de anatomia, mas também as aulas que são referentes à luz e sombra, às superfícies, né? Porque aí a gente começa a ter... Olha só o que aconteceu, tá vendo? Que legal? Ó, olha isso, né? Então ainda dá pra fazer alguma coisa aqui dentro, ó, fazer isso ficar mais real, ó, tá vendo? E aí vai do seu entendimento de luz e sombra, o quanto você estudou e estuda, porque na verdade isso é uma coisa que não tem fim. Eu costumo falar, não tem fim, né? Você precisa ser um curioso e observar objetos na rua, um carro, como é que a refração dele sob a luz do dia e por aí vai. Então olha só, tá aqui, ó, olha o que aconteceu. A gente tem aqui a ideia aqui, isso, vou fazer assim, pronto. Aí, legal, ó. Só pra gente ver que... Tá vendo? Aqui o cromo, né? Vou colocar os parafusos aqui. Legal.